irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho através deste canal de comunicação trazer algumas informações aos amados irmãos sobre decisões a respeito da vida de nossa igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na cidade de Eunápolis. Ontem, dia 9 de abril, ontem à noite, nós tivemos uma reunião na igreja, eu, o pastor, junto ao conselho da igreja. E nós nos reunimos com o objetivo de definirmos a situação dos cultos, já que recentemente tivemos um decreto da Prefeitura Municipal informando da possibilidade da retomada dos cultos. Obviamente, esse decreto trazia algumas orientações no sentido de algumas restrições, número de pessoas, distância, a observar as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre a questão do álcool gel e coisas assim. Acontece que, ao nos reunirmos ontem, um outro decreto já havia sido colocado em vigor pela Prefeitura. E esse decreto, por exemplo, a partir do dia de ontem, ele novamente colocou a cidade em quarentena, o comércio foi fechado, né, apenas serviços essenciais estão funcionando. Então, por força dessa nova circunstância e da possibilidade de que já tenhamos algum caso confirmado na cidade de Eunápolis, algumas medidas mais rígidas foram tomadas por parte do poder público municipal. Então, considerando já esse novo quadro, nós nos reunimos ontem para definirmos a situação dos cultos da igreja. Essa reunião havia sido marcada com o decreto anterior, pensando na possibilidade de retomada dos cultos, mesmo respeitando as condições que o decreto anterior tinha colocado. Mas considerando essa nova realidade, considerando de que o comércio foi novamente fechado e da possibilidade de já termos um caso da doença em nossa cidade. Então nós nos reunimos ontem, eu, o pastor e os membros do conselho, decidimos de forma unânime, depois de pensar em todas as questões envolvidas nessa decisão, de que os cultos continuarão suspensos até tempo indeterminado, até que a situação se resolva. Continuaremos cultuando em nossos lares da forma como estamos fazendo. Eu continuarei enviando as mensagens para os irmãos nos dias de culto, para que os irmãos se reúnem em seus lares, façam o culto doméstico, o culto familiar e ouçam a mensagem. Esse é um momento de prudência, esse é o momento de observarmos as recomendações da área de saúde, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, e nós entendemos por bem agirmos dessa forma para cumprirmos aquilo que Jesus nos ensinou, amar uns aos outros. Então, a lei se cumpre em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma observação, essa é uma decisão tomada pensando em amar os nossos irmãos, em não colocá-los em risco, principalmente a nossa igreja, que há um grupo elevado de idosos, que é uma faixa etária que corre o maior risco ao contrair essa doença. Então, pensando em todos, pensando nessas pessoas, tomamos essa decisão. Mesmo porque, com esse novo decreto, nós não sabemos se legalmente é possível voltar a ter os cultos. Nós não sabemos. Nos informaremos sobre isso. Mas ainda que seja legal, nós entendemos que sob o aspecto da saúde, não é o momento ideal para voltarmos aos cultos. Então, ficou decidido dessa forma, nós estamos dando essa justificativa à igreja. Então, mesmo porque a gente não sabia como ia controlar a entrada dos membros na igreja, quem poderia ir ao culto e quem não poderia ir, nosso espaço é pequeno, considerando as limitações que foram impostas no decreto anterior, a gente poderia ter no máximo 20 pessoas por culto. Então, seria difícil controlar quem poderia ir, quem não poderia ir, e os visitantes, como nós faríamos com essa situação. Entre mentes aí, estamos pensando na possibilidade de enviar não apenas mais em áudio a mensagem, mas em vídeo, como agora eu estou fazendo, através de link
do YouTube, talvez também no Instagram. A gente, conversando ontem na reunião, ouviu alguns apelos nesse sentido. Não dá para fazer ao vivo, porque para fazer ao vivo tem que ter um número mínimo de inscritos, se não me engano são 1.000 inscritos, por exemplo, no YouTube. E a gente, para fazer, por exemplo, na igreja, junto com o Ministério Louvor, teria que contratar um link, um provedor de internet. Isso aumentaria os nossos custos nesse momento. E é tudo que a gente não pode fazer, aumentar o custo nesse momento, considerando a realidade de crise econômica que nós estamos vivendo. Então nós continuaremos enviando as mensagens, vamos tentar fazer um teste em vídeo, para que os irmãos possam ouvir essas mensagens e ver também. Então a gente pede a compreensão de cada um dos irmãos, a saudade é grande, o desejo de estar junto, cultuando a Deus no santuário é muito grande. Eu, como pastor, tenho um estado angustiado, pensando no momento em que vamos regressar e fazer uma grande festa ao Senhor. Mas Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E essa verdade nos leva à certeza de que Deus é adorado onde quer que nós estejamos. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é um templo. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E onde nós estamos, nós somos a igreja. Então você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você é a igreja. E ao se levantar ali para adorar, bendizer, para orar, para ouvir a palavra, você está cultuando o Senhor como igreja do Senhor. Então essa verdade deve aquecer o nosso coração. É importante estarmos juntos, é importante para a comunhão, para que nós possamos nos fortalecer, amar-vos uns aos outros. Mas haverá um tempo em que a gente poderá retornar. Eu tenho certeza disso. Essa tempestade vai passar em Cristo Jesus, eu tenho certeza dessa verdade. O que nós precisamos fazer é tomar todas as precauções necessárias para este momento que estamos vivendo. Outro aspecto que nós trabalhamos nessa reunião de ontem, e aqui eu quero trazer como sugestão aos irmãos da igreja. Há muita preocupação nesse momento de crise com aqueles que estão mais vulneráveis, trabalhadores informais, liberais, autônomos, pessoas que, mediante essa situação de fechamento de comércio, elas têm as suas vidas financeiras extremamente prejudicadas e isso impacta no que diz respeito à sua provisão alimentar. Então, como pastor da igreja, e assim trazendo também a decisão do pastor junto com o conselho, como igreja nós queremos sugerir aos irmãos, já que nesse momento, como instituição, é difícil fazer alguma coisa, nesse momento caótico que nós estamos vivendo, mas como igreja, como cada irmão da igreja é igreja. Eu gostaria que você pensasse nesse momento, você sendo a igreja, e então pensasse assim, o que é que eu, como Igreja Batista Nova Jerusalém, posso fazer para amenizar a dor do meu próximo? E o que eu quero lhe sugerir, isso não é uma ordem, não é uma imposição, uma sugestão do pastor e do conselho da igreja, é que você ore a Deus e peça a sensibilidade necessária, o discernimento necessário para entender quem está mais próximo de você e o que você pode fazer para ajudar essas pessoas. A gente não pode fazer tudo por todo mundo, mas a gente pode fazer um pouco por alguém que está mais perto de nós. É uma cesta básica, não sei, se você não consegue, você é pastor, eu não consigo dar uma cesta básica. Você pode juntar-se a alguém, um familiar, um outro membro da igreja, alguém que você tenha um pouco mais de intimidade e fazer isso e abençoar essas pessoas, sei lá, um remédio, alguma coisa. Que Deus toque em teu coração para, nesse momento, exercer essa fraternidade. É momento para isso, em nos irmanarmos, em sermos fraternos uns com os outros, em amarmos. Eu quero avisar de antemão que a igreja, através de pessoas responsáveis, está assistindo àqueles que são da comunidade, membros e congregados, que estão mais vulneráveis nesse momento. Estamos atentos a isso. O irmão Antônio foi delegado para essa responsabilidade e ele tem assistido com o aval da igreja, com recursos da igreja, essas pessoas. Os de fora, e aí é onde entra a nossa sugestão, é de que cada um de nós tenha a sensibilidade de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se você não consegue fazer sozinho, junte-se a alguém, ou crie estratégias para abençoar pessoas. Se você está trabalhando ainda, não sei, junte pessoas do seu trabalho, faça uma caixa ali, coloque alimentos, arrecade alimentos.
Existem muitas formas de a gente pensar. A Bíblia nos deu a mente de Cristo e por isso nós somos um povo inteligente para abençoar pessoas. Então, queridos, esses são os dois recados. Um é de que nós manteremos a situação dos cultos como estão, eles estão suspensos, continuaremos cultuando ao Senhor nos nossos lares, eu enviarei as mensagens dos irmãos. E a outra é de que a gente, como sugestão, possa estar sensível à necessidade de quem está ao nosso redor e possamos abençoar com aquilo que Deus tem nos dado. Você fala assim, pastor, mas eu tenho tão pouco. Mas talvez tenha alguém que tenha menos do que você. E você pode fazer alguma coisa. A igreja já tem feito para os domésticos da fé. E cabe a nós, como membros, sendo igreja, cada um de nós sendo parte dessa igreja, fazermos alguma coisa que nós possamos fazer. Que Deus nos abençoe. E Ele tem nos abençoado, tem nos guardado, nos sustente nesse momento. E Ele vai continuar nos sustentando. Para que quando a gente passe dessa tempestade, a gente passe e continue louvando ao Senhor, sabendo que a sua misericórdia não tem fim, ela dura para sempre. Um grande abraço, saudades muito grandes dos irmãos, o coração apertado com vontade de abraçar cada um dos meus irmãos. Um grande abraço do seu pastor, em Cristo Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.